Olá, boa tarde. Os bonecos gigantes de Olinda vão entrar em cena no Carnaval para chamar a atenção sobre a importância da adoção. A iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com o tradicional bloco Homem da Meia-Noite. A campanha Adoção Amor Gigante é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Polícia Federal realiza operação de combate ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 110 policiais federais cumprem desde cedo 22 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 33 de busca e apreensão. Roberto Jefferson e a filha dele, Cristiane Brasil, viram réus por ofensas à ministra do Supremo, Carmen Lúcia. E ainda, em reunião com governadores, presidente do STF, ministra Rosa Weber, diz que ações sobre o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços serão julgadas no plenário presencial. A Polícia Federal realiza hoje a Operação Neutron, de combate à organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A Polícia Federal identificou a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, principalmente na rota Santa Catarina-Uruguai. Cerca de 110 policiais federais cumprem desde cedo 22 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 33 de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Durante as investigações, foram apreendidos mais de 100 quilos de drogas sintéticas. Somente em uma abordagem foram apreendidos 52 quilos de MDA, uma das maiores apreensões já registradas. A Justiça ainda determinou o sequestro de 12 imóveis e 30 veículos e o bloqueio de 30 contas bancárias no valor de até 10 milhões de reais. Já está em um presídio de Brasília o indígena José Acácio Serere Chavante, preso nesta segunda-feira, acusado de envolvimento em protestos antidemocráticos na capital federal. A prisão dele foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. O pedido de prisão temporária do indígena José Acácio Serere Chavante foi feito pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a PGR, Serere Chavante tem organizado grupos com indígenas e não indígenas para cometer crimes como ameaça de agressão e perseguição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O indígena vai ficar detido por 10 dias pela suposta prática de condutas criminosas em atos antidemocráticos. De acordo com a Polícia Federal, Serere Chavante teria feito manifestações em diversos locais de Brasília, em frente ao Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional, onde invadiu a área de embarque, em um shopping, na esplanada dos ministérios durante a cerimônia de troca da bandeira nacional e em frente ao hotel, onde estão hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos. Ao examinar o pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que as condutas do investigado, noticiadas na imprensa e divulgadas nas redes sociais, são graves e a liberdade de Serere Chavante representa risco, já que ele convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos. Os subsídios pagos aos procuradores do Estado de Roraima não podem ser vinculados ao valor recebido por ministros do Supremo Tribunal Federal. Em julgamento de ação, o STF considerou inconstitucionais as normas estaduais que equiparavam a remuneração dos integrantes da Procuradoria aos magistrados da Suprema Corte. A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual. Os ministros analisaram a ação direta de inconstitucionalidade de autoria da Procuradoria-Geral da República. Por maioria de votos e seguindo o posicionamento da relatora do processo, ministra Rosa Weber, foi declarada inconstitucional parte de lei estadual que fixava o subsídio no nível máximo da carreira em 90,25% da remuneração de ministro do STF. No voto pela procedência do
do pedido, a ministra Rosa Weber entendeu que houve ofensa à regra constitucional que proíbe a equiparação entre vencimentos e subsídios de servidores públicos. Ela explicou que a lei estadual não estabeleceu o valor correspondente ao benefício dos procuradores de Estado e previa uma modalidade de reajustamento automático incompatível com o princípio da reserva de lei específica para fixar ou alterar a remuneração. Ficaram vencidos os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques. Ao abrir a divergência, Barroso votou pela procedência parcial do pedido para definir que a referência a 90,25% corresponde a um valor fixo em relação ao subsídio mensal dos ministros do STF vigente na época da publicação da lei estadual, vedando a incorporação dos reajustes posteriores concedidos no âmbito da União. Nessa segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em reunião com governadores, se comprometeu a julgar no plenário 3 ações que tratam sobre o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o DIFAL-ICMS. Participaram da reunião com a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, governadores de 15 estados. Alguns ainda serão empossados no dia 1º de janeiro. Na reunião, os chefes do executivo reclamaram da queda de receita com ICMS sobre combustíveis, energia e transportes. Eles também disseram que estão preocupados com o andamento da economia do país em 2023. É uma preocupação dos governadores que já perdemos muito nesse ano com a redução do ICMS de combustível, de energia elétrica, de telecomunicação, de transporte. E também esse debate sobre o diferencial de alíquota, o DIFAL, é um debate que retira mais de 12 bilhões de reais neste ano de 2022 dos governadores. É um tema importante de uma economia que a gente não tem a certeza de como se desdobrará em 2023. Temos a expectativa de que é um ano que o crescimento econômico do país terá dificuldades, então os estados, nesse momento, se apresentam como os defensores de cada estado, mas também de uma articulação nacional sobre esse crescimento, capacidade de investimento. Após a reunião, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, remeteu ao plenário físico da Corte 3 ações que tratam sobre o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, DIFAL e ICMS. O julgamento do tema estava pautado para ser julgado esta semana no plenário virtual. As ações questionam lei complementar editada este ano que regulamenta a cobrança do diferencial de alíquota. A data do julgamento das ações ainda não foi definida, mas a previsão é que pode ocorrer em fevereiro. Veja a seguir, parceria entre o tradicional bloco carnavalesco de Olinda e o Tribunal de Justiça de Pernambuco promove a campanha de adoção Amor Gigante. Os detalhes no próximo bloco. Carnaval e adoção. Já pensou nessa união? O tradicional bloco carnavalesco de Olinda, Homem da Meia-Noite, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco fizeram uma parceria para incentivar esse ato de amor. O boneco Calunguinha foi oficialmente adotado, com aval da Vara da Infância, da Juventude e tudo mais. A gente explica melhor essa história agora, na reportagem. Falou em Carnaval de Olinda, falou em Homem da Meia-Noite. O bloco, conhecido pelo boneco gigante, tem 90 anos de muita tradição. Recebe em média 300 mil pessoas na folia pernambucana. Este ano, o boneco Calunguinha, mascote do grupo há 5 anos, foi adotado pelo Homem da Meia-Noite, com cerimônia para celebrar o momento como manda o protocolo. A ação é uma parceria do Bloco Carnavalesco com o Centro Integrado da Criança e do Adolescente Pernambucano para incentivar a adoção. Adotar é um ato de amor, mas é um ato, acima de tudo, de coletividade. Da gente pensar num mundo diferente, da gente entender que a gente sempre vai precisar de alguém,
sempre vai ter alguém do nosso lado. O Homem da Meia-Noite levanta essa bandeira, a bandeira da coletividade. Porque quando a gente adota alguém, esse alguém precisa da gente, mas a gente também precisa desse alguém. Adoção Amor Gigante é o nome da campanha. A ideia é que as pessoas se sensibilizem com a realidade de crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento e deem a elas um dos direitos mais importantes, o de ter uma família. É a adoção que garante a convivência comunitária, acima de tudo familiar, das nossas crianças e adolescentes que hoje estão à espera de uma família com condições de garantir a ela não só o amor, mas toda a estrutura e para o seu desenvolvimento pleno. O Homem da Meia-Noite é uma das figuras mais emblemáticas e com projeção do nosso carnaval pernambucano. E é muito importante esse gigante transmitir esse amor através da adoção. Para falar mais sobre o assunto, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com o presidente do Grupo de Apoio à Adoção do Recife, Valdemir Rodrigues, a quem, antes de mais nada, dou boa tarde e agradecimento pela presença aqui no nosso programa. Hoje, um pouquinho mais tarde, tivemos a sessão do TST e obrigado por esperar agora para podermos falar a respeito desse assunto. Eu gostaria de começar perguntando, dando boa tarde, a respeito dessa fala do presidente do Homem da Meia-Noite, que fala a respeito da adoção como um ato coletivo. Isso me faz remeter à sensação de que a adoção também é uma questão cultural. Atos como esse, campanhas como essa, ajudam a se disseminar essa campanha por algo tão importante como a adoção? Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Uma campanha como essa vem trazer para a gente uma visibilidade enorme, a condição e o momento de falar sobre a adoção. Vem derrubar mitos, destruir barreiras, e nos tornar mais acessíveis, né? Os nossos filhos que vêm por via adotiva, eles são muito, ainda hoje, descriminalizados, sofrem preconceitos e são vistos culturalmente como uma filiação à parte, e o que não é. Então, a partir do momento que a gente divulga e torna mais visível, através do Homem da Meia-Noite, através da maior festa popular do país, que é o Carnaval, é uma oportunidade gigante de mostrar esse amor gigante e mostrar e normatizar e normalizar as famílias pela via adotiva. A minha família, por parte de pai, ela é de Pernambuco. Meu pai era nascido em Ribeirão, aí no estado de Pernambuco. Então, eu conheço um pouquinho a importância do Homem da Meia-Noite como um símbolo cultural. E esse amor é gigante a partir do simbolismo que existe com esse Instituto do Homem da Meia-Noite do Carnaval de Olinda para estimular a adoção? Ele é gigante porque ele é um amor vivo. Então, é gigante porque o boneco gigante, falar sobre amor, adotar o Calunguinha é o ato de amor. Então, isso faz com que tudo remeta à enorme, à plenitude. Né? O Homem da Meia-Noite, o gigante do Carnaval pernambucano, o gigante do maior carnaval do Brasil, porque aqui tudo em Pernambuco, para a gente, nós somos os maiores, entendeu? Então, o maior carnaval popular do Brasil somos nós, acabou-se. Então, o Homem da Meia-Noite trazer esta bandeira realmente torna-se muito abrangente essa condição e essa necessidade da gente falar sobre a adoção. Existe muito falou agora há pouco a respeito de preconceito com relação à adoção. Ele ainda é muito presente, ainda existe, e a experiência das famílias que apelam para a adoção, que criam, as famílias que são criadas por meio da adoção, ela desmente esses preconceitos? Bom, a gente que é do grupo de apoio à adoção, a gente trabalha esse tema, né? Porque muito é falado que o filho adotivo é menos, que a filiação adotiva é menos filiação do que o biológico. E nós entendemos que a adoção só se faz por amor. Então, onde existe amor, existe a adoção, existe a família. E a gente rememora um pouco o que diz o nosso mestre maior da adoção, também pernambucano, que é o doutor Luiz Schettini, quando ele diz assim: todos os filhos são biológicos, todos os filhos são adotivos. Eles são biológicos porque é a única maneira de ser concreta e objetivamente existir. E é adotivo porque é a única maneira de ser filho. Então, através da adoção, é que a gente tem o filho, é que a gente parteja, é que a gente educa, que a gente acolhe, que a gente protege. Então, se a gente tem todos esses cuidados, a gente adotou.
Porque se a gente não tem nada disso, a gente é apenas um genitor. Os nossos filhos que vêm por adoção, eles vieram porque não foram adotados. Eles só tiveram genitores. Então, a gente acredita e divulga e trabalha no pré-adoção e no pós-adoção essa vinculação, essa necessidade. E essa necessidade de nos juntarmos também para que nós possamos ser fortes na militância dos nossos direitos, do nosso reconhecimento, de quebrar barreiras. Né? Às vezes, quando você coloca... a empresa mesmo coloca aí, o filho matou o pai. Se é um filho biológico, o filho matou o pai. Se é o filho for para a via adotiva, o filho tal, adotivo, então ele já discrimina, ou então sobressai essa forma adotiva, entendeu? Então, só isso, a gente trabalhando isso, questionando isso, a gente vai fazer com que os olhos se abram para entender que a filiação só pode existir se ela for adotiva, porque senão seremos meramente procriadores. Eu sei que fala por experiência própria, inclusive, porque é pai adotante de 2 crianças. Então, sabemos que não é apenas pela instituição que preside que faz esse acompanhamento e emite justamente esses conceitos. Mas por que a conta em relação a pessoas que querem adotar e o número de crianças adotadas, ela ainda não bate? Veja bem, a gente responde essa pergunta diuturnamente a todos os pretendentes. Existe uma coisa chamada perfil. Quando a gente vai se candidatar a habilitação para sermos pais por via adotiva, nós preenchemos um questionário, o perfil do filho que a gente deseja. E por isso que a gente tem que trabalhar muito isso, porque às vezes a gente idealiza o filho, mas não corresponde ao filho real. Então, a maioria dos adotantes ainda querem crianças menores, né? Crianças de menos idade, feminina ou branca. Isso realmente caiu por terra. A partir desse momento de trabalho dos grupos por adoção, do Diário de Recife tem 25 anos. Então, nesses 25 anos, muita coisa foi desmistificada. Hoje em dia, as crianças, antigamente era criança de 1 ano, era criança que necessitavam da adoção internacional, porque ninguém se interessava por elas. Hoje em dia, as crianças de 7 anos não demoram mais na fila da adoção. Então, um trabalho que foi desenvolvido, que permite com que a gente acredite e queira paternar em qualquer faixa etária. Aldemir Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte na continuidade desse trabalho e já desejando um feliz carnaval, passando essa mensagem de amor por meio dessa campanha que vocês estão acompanhando aí em Pernambuco para mais adoções, para mais atos de amor como esse. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você. O Diário de Recife fica aqui à disposição de todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Roberto Jefferson e a filha dele, Cristiane Brasil, viram réus por ofensas à ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Os detalhes em instantes. Para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro, o Superior Tribunal de Justiça reuniu autoridades e especialistas para debater direitos humanos na gestão pública. O encontro foi realizado no auditório do Conselho da Justiça Federal, aqui em Brasília. O primeiro seminário da Rede Equidade e Direitos Humanos na Gestão Pública foi aberto pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que destacou a necessidade em se discutir o tema. Essa valiosa estrutura interinstitucional promove este seminário, evento que marca o início dos esforços conjuntos para ampliar o debate sobre direitos humanos na gestão pública, com foco na inclusão, na equidade e na diversidade, a par de construir ações institucionais que atuem na efetivação dos espaços e práticas plurais. 11 entidades compõem a Rede Equidade, como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Justiça do DF e Territórios, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério de Minas e Energia. Na cerimônia, o presidente do Tribunal de Contas da União, que também integra a rede, Bruno Dantas, participou de forma virtual. O cenário de desigualdades no Brasil, meus amigos e minhas amigas, demonstra que temos um enorme desafio para superar questões estruturais, como o racismo e o machismo, e também promover definitivamente a justiça social.
O Ministério Público do Trabalho também integra a Rede Equidade e foi representado pela procuradora Ludmila Reis Lopes. Ela falou sobre a necessidade de atuação dos servidores públicos com foco na inclusão e no respeito à diversidade. A gente precisa urgentemente fazer esse exercício de valorizar esses saberes, diversidades e vivências e experiências internamente dentro das nossas instituições públicas para aí a gente conseguir prestar o melhor serviço público. O exemplo de boas práticas no serviço público foi um dos temas dos painéis de debate que ocorreram durante todo o evento. Ao longo do dia, também foi discutida a relação da diversidade, da equidade e da inclusão com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, bem como a situação das mulheres refugiadas e os direitos humanos. Nós precisamos de muito mais do que uma articulação dentro do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça. Nós precisamos dessa política de Estado e aqui a Acnur, o Ministério Público e a própria representação da sociedade civil tem muito a contribuir na construção desses horizontes. Acho que a gente precisa fazer uma autocrítica com relação ao que nós estamos fazendo na nossa instituição. Nós esbarramos muitas vezes no fator cultural. A íntegra do seminário você pode assistir no canal do STJ no YouTube. A Justiça Eleitoral recebeu denúncia contra os ex-deputados Roberto Jefferson e a filha dele, Cristiane Brasil, por ofender a ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. A denúncia contra os ex-deputados federais Roberto Jefferson e Cristiane Brasil, filha dele, foi oferecida pelo Ministério Público Eleitoral. Eles são acusados de cometer injúria contra a ministra do TSE e STF, Carmen Lúcia. Para a promotoria, pai e filha ofenderam a ministra em suas funções, dignidade e decoro. Para o juiz da Zona Eleitoral de Indianápolis, em Minas Gerais, o crime teria sido cometido na área eleitoral e há poucos dias do segundo turno das eleições, em outubro passado. Um vídeo de Roberto Jefferson xingando a ministra do STF e TSE foi compartilhado pela filha dele nas redes sociais. Com o recebimento da denúncia, Roberto Jefferson e Cristiane Brasil se tornam réus em ação penal. Um projeto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realiza encontros de psicoterapia com o objetivo de buscar a reflexão de homens envolvidos com violência doméstica. A atividade está prevista na Lei Maria da Penha. Isso a gente vê como obrigação, né? A gente não tem muita escolha, a gente vem aqui com ansiedade, vem aqui preocupado, sabe, sem saber o que vai acontecer, não tem muita explicação, não tem muito aval e acompanhamento do que é, sabe? A gente chega aqui e o Nélio já nos salva de muita coisa disso. Ampara a gente também, né? Dá um ombro ali pra gente e a gente se salva um pouquinho disso. Eu tô achando ótimo, até porque pelo menos a gente fica mais tranquilo ali, conversa com a gente, se tranquiliza mais, que a gente não pode olhar pra mulher, não pode chamar de bonita, de gorda, de fake. Então, pra mim tá bom. Eu vim aqui contrariado, extremamente furioso, brabo. Aí no primeiro encontro eu já comprei um livro. E aí no primeiro encontro, já pela 1 hora já na sala, eu comecei a gostar do negócio. E semana que vem, quando for o último, eu vou sentir saudades. Eles não deram muitos detalhes sobre o porquê foram parar ali, mas relataram a transformação que os grupos de psicoterapia estão causando em suas vidas. O projeto surgiu no TJRS em agosto de 2022, para homens que se envolveram em violência doméstica contra a mulher e cumprem medidas protetivas de urgência. O que é uma psicoterapia de grupo? Que é algo que eu estou propondo voluntariamente aqui ao tribunal, junto com a vara, que é a doutora Madielli. Ajudar as pessoas a refletirem. O ser humano, para se diferenciar, ele tem que pensar. Então, quando tu traz essas pessoas e começa a oferecer um contraponto para que eles entendam, né, por que eles se meteram nessa situação, tirando fora se tem razão, não tem razão, isso enaltece a capacidade de entendimento. Neste ciclo do projeto estão sendo realizadas 3 turmas com 6 encontros de 1h30 cada, com o psiquiatra Nélio Tombini, voluntário do projeto Borboleta. As reuniões dos grupos de psicoterapia acontecem na Vara de Violência Doméstica, no Foro Central 1 de Porto Alegre. 87% deles acharam que o grupo foi muito bom.
Olha, pessoas que vieram aqui compulsoriamente, mandados, sem vontade, isso então já é um avanço. O que eu quero dizer é o seguinte, que uma psicoterapia bem conduzida, o ser humano aproveita e sai diferente. Assim é a vida, né? Então, assim, é buscar mais intimidade com o que se sente, com o que se pensa. Essa é a ideia do grupo. Então, eu acho bem legal que a gente conhece pessoas novas, vê como é que é a experiência de cada um, né? O Nélio é um psiquiatra incrível também, ele conversa bastante com a gente, conta experiências, ainda mais que ele já teve outros grupos aqui, ele também conta experiências de pessoal, de como é que é. E a gente acaba aprendendo bastante. Tem gente que vem aqui depois, mesmo depois das 6 vezes obrigatórias de vir, né? Então, o pessoal acaba vindo mais ainda, por conta própria, por gostar. Porque, além de ser uma terapia, eu já faço terapia já fora disso, né? Então, é bom até vir. Para mim, está sendo ótimo, né? E para o pessoal, eu acredito que também seja a mesma coisa. É muito bom sempre ter esse conhecimento de ver como é que é a vida do pessoal, ver como é que é outras realidades. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.